Olá, tudo bem? Aqui doutora Juliana, eu sou médica neuropediatra e eu queria nesse vídeo hoje comentar e a gente pensar um pouquinho no que a gente pode mudar devido à quantidade enorme de laudos de transtorno do neurodesenvolvimento e de comportamento nos jovens, crianças, adolescentes ultimamente, né? Eu acho que para os profissionais da educação e da saúde, isso está muito gritante, né? Nós sabemos que todas as cidades estão tendo problemas com a demanda de solicitações de terapias, adequações, profissionais auxiliares dentro da escola e psicólogas, fonoaudiólogas, pedagogas, terapeutas ocupacionais, de forma que o sistema está sobrecarregado, tanto pelo SUS quanto em convênios particulares, ninguém mais tem vaga. Por que isso está acontecendo? Vamos pensar um pouquinho? Então vamos lá, minha gente. Hoje em dia nós estamos passando por uma época que eu acho que a gente está passando por uma transição na humanidade, tipo uma era do gelo, sabe? Por quê? Porque a gente está mudando muito o perfil biopsicossocial das pessoas. O que isso quer dizer, doutora? Vamos pensar, né, minha gente? Os últimos anos, aí, principalmente os últimos 10 anos, houve um boom de tecnologia, um aumento muito grande do uso de celulares, da rede, da internet, possibilitando às pessoas um maior acesso à informação, uma maior troca de informações entre profissionais, inclusive, então uma maior difusão do conhecimento científico e não científico. Com isso, a gente tem hoje uma maior capacidade diagnóstica de transtornos que muitas vezes não eram vistos até então. Então, antigamente eu sempre brinco que a neurologia pediátrica era muito restrita. A criança tem problema, tem atraso, manda para pai e é isso mesmo. Demorou no parto e coitado do parto levou culpa de 1 milhão de coisas que são na verdade de base genética ou ambiental e não tinha nada a ver com o parto. E aí, o que aconteceu, né? Com a instituição da genética, com a neurologia pediátrica, com tudo que existe hoje de suporte, a gente começou a achar bastante diagnóstico onde ninguém via nada. Então é muito comum nós pegarmos crianças com dislexia, cujo pai teve a mesma dificuldade, mas nunca teve um diagnóstico, ou um TDAH, que é uma hiperatividade e desatenção. Isso é muito frequente. Então, o aumento dos transtornos aconteceu em parte por maior conhecimento das patologias e capacidade diagnóstica. Isso é fato, ok? Entretanto, nós percebemos um aumento real dessas condições, principalmente de transtornos da área comportamental, como o TOD, por exemplo, que é o transtorno opositor desafiante, né? Quadros de ansiedade grave, quadros depressivos, adolescentes com automutilação, muito mais suicídio, muito mais episódios de violência e agressividade em ambiente público, né, causado por jovens, e muito mais uso de substância, uso de droga. E aí, o que está acontecendo? E a observação de quem trabalha com isso e muitas vezes não fala porque não é politicamente correto ou porque tem medo de ser criticado, é uma só. Quando a gente tem nos bastidores coragem de comentar isso, quem trabalha com educação e saúde, todo mundo concorda, mas poucos têm a coragem de dizer. O grande problema é que a sociedade se perdeu. É muito mais fácil hoje procurar um médico que passe milhões de suplementos e terapias infinitas e um laudo bonito, pedindo vários apoios, do que simplesmente corrigir seu filho. Eu não estou negando que existem transtornos do desenvolvimento, eles existem e precisam de tratamento, muitas vezes de suplementação e sim de terapias, mas não da forma como está sendo passada. Infelizmente, o comércio que hoje existe em cima das terapias é absurdo. Então, profissionais com formações duvidosas, né, oferecem terapias eternas, assim, para crianças com transtorno do neurodesenvolvimento, com eficácia
no mínimo duvidosa. Você não vê tanta evolução como deveria ver. Por que será? Por outro lado, você vê famílias buscando de uma maneira assim desesperada auxílio medicamentoso. Poucos são os médicos que se colocam a orientar as famílias quanto àquilo que é básico. Sabe por quê? Porque incomoda. Eu tenho tido muita dificuldade em lidar com isso, porque eu sempre fui uma pessoa, independente da medicina, que tentou buscar as causas, os porquês daquela situação estar acontecendo. E aí eu não estou falando só sobre transtorno do neurodesenvolvimento, eu estou falando sobre pessoas, crianças neurotípicas ou não. E sempre tem um porquê, nunca é do nada. Existe um problema biológico ou psicológico ou social causando um problema na vida daquela pessoa. Só que para isso a gente precisa conversar. A gente precisa de uma consulta em que eu possa perguntar tudo sobre aquela criança desde a gestação. Eu preciso saber como é a rotina da casa dela. Eu preciso saber se é um ambiente onde tem muita briga. Eu preciso saber quanto tempo de tela ela fica, eu preciso saber que horas ela vai dormir, eu preciso saber do que ela se alimenta. Eu preciso saber como é a estimulação dentro de casa em relação a tudo. Em relação a esporte, em relação à educação formal, a parte acadêmica, o quanto tempo ela estuda. Eu preciso saber se os pais são presentes na vida dela. Eu preciso saber se tem muita briga em casa, o porquê das brigas, se os pais usam drogas ou bebem. E você sabe o que é mais estranho? As pessoas hoje em dia não percebem isso. Então as pessoas acham, e eu já fiz vídeo alertando sobre isso, que dormir 10h30 da noite é dormir cedo. Mas não é. 10h30 é bem tarde. O horário normal da gente dormir é 8 horas, 8h30 da noite. Toda criança que dorme menos do que deveria, ela vai ter um comportamento insuportável. Isso na minha casa também. Eu tenho 3 filhos. Na minha casa, se os meus filhos não dormirem cedo, no outro dia eles estão de mau humor, insuportáveis. Entende? Os maiores, menos, porque já tem noção da educação social. Mas o pequeno, por exemplo, que é pequenininho ainda não. E se eu não zelar pelo horário que ele vai dormir, eu vou ter problema. Eu tenho hoje, vocês têm à mão, inúmeras pesquisas mostrando que a alteração de flora intestinal causa problemas neurológicos e psiquiátricos, distúrbios de atenção, piora de epilepsia, depressão, ansiedade. Por causa de flora intestinal, minha gente. Flora intestinal depende de eu comer frutas, verduras e legumes. Eu já fiz vídeo falando que nós estamos passando por uma epidemia de crianças com escorbuto. Escorbuto é falta de vitamina C. Vitamina C é só chupar laranja. As crianças não chupam laranja. As crianças tomam suco de caixinha ou de saquinho, que é pó e corante. Isso quando não é refrigerante. E o consumo de comida industrializada destrói o seu cérebro. Você não tem nutrientes para fazer conexões neurais saudáveis e você tem uma flora intestinal patológica, que vai gerar inflamação, que vai gerar doenças, inclusive cerebrais. Então, se seu filho não come comida de verdade, ele vai ter problema. Se não agora, mais tarde. E o cérebro é um órgão meio metidinho, sabe? Ele gosta das coisas boas, ele gosta de alimentação de qualidade, que é comida que Deus fez, não é comida da indústria. O cérebro precisa de escuro, de silêncio, ele precisa dormir. Minha gente, dormir é a segunda coisa que é mais importante na vida depois de beber água. Aliás, beber água é um problema sério, porque as crianças não bebem água, bebem suco e refrigerante, Yakult. Isso não é hidratação. A gente tem uma avalanche de crianças com colesterol alto, com pré-diabetes, com 4, 5 anos.
Depois não sabe por que as pessoas de 20, 30 anos estão com câncer metastático, morrendo do coração, dormindo tão jovens. Que alimentação é essa que a gente está levando? Que descanso é esse que a gente tem, que não se dorme, não tem silêncio, não se cultiva o silêncio? As pessoas precisam de TV ligada para dormir. Onde já se viu isso? De luz acesa. Onde já se viu isso? O cérebro precisa do silêncio, o cérebro precisa do escuro. Existem pesquisas que mostram que não tem reparação neuronal em presença de estresse crônico. Luz é tortura. Salas de tortura é luz acesa o dia inteiro. Vocês entendem isso? E aí precisa sair uma série na Netflix que o adolescente vai esfaquear a amiguinha para os pais se tocarem que o filho não sai do quarto? Desde quando um adolescente ficar no quarto o tempo inteiro é normal? Em que momento se normalizou tudo isso, minha gente? As pessoas, a gente vai perguntar na gestação se usou droga, elas falam que não. Só que você tá vendo a pessoa tatuada com o símbolo da maconha, você fala, mas você não fuma nada? Ah, só erva. Tipo, oi, a pessoa acha que isso não é usar droga. Você pergunta se alguém tem etilismo na família, se alguém bebe. Não, socialmente. O que é beber socialmente para a pessoa? 3, 4 cervejas por dia, no final de semana um fardo. Isso é alcoolismo, gente. Em que momento se normalizou usar droga? Em que momento se normalizou bebida alcoólica? Em que momento se normalizou eu não olhar para o meu filho e ficar no celular o dia inteiro e achar que isso é bom? Por que tanto transtorno? Esses dias teve uma fala super controversa aí do Trump por causa dos Amish. Infelizmente foi uma fala infeliz, mas existe um fundo de verdade nisso que não pode ser negado. Famílias que têm disciplina, que têm uma alimentação saudável, que se pratica esporte, que os pais são presentes. Pais presentes não é morar no mesmo teto. Pai presente é aquele que escuta o filho, que olha o filho, que participa da vida do filho de uma forma não omissa. Não basta morar no mesmo teto, tem que saber o que está acontecendo. E dá trabalho? Dá muito. Hoje em dia está muito difícil educar. É muito difícil para mim, para todo mundo. E quanto mais a gente tem noção do perigo que está o mundo, mais difícil se torna, porque você começa a ficar preocupada com quem o seu filho anda. E anda online, viu, gente? Pode estar dentro de casa, tá com uma turma online. O que ele anda conversando? Que conteúdo ele consome? Você tem certeza que ele não entra em site inadequado? De pedofilia, de pornografia, de crimes, de preconceito? Você sabe? Você sabe se teu filho tem ideação suicida? Você sabe se seu filho tá feliz? Ah, mas ele parece feliz. As pessoas não fingem tristeza, as pessoas fingem felicidade. Tem vídeo nisso aí, mostrando foto de pessoas famosas que se suicidaram na semana anterior, todo felizes, assim, em público. A gente finge estar bem, a gente não finge estar mal. Aliás, a rede social é um grande fingimento de que está todo mundo bem e a sociedade está afundando a olhos vistos, ladeira abaixo. E o que eu falo que a gente está vivendo uma era do gelo, uma fase de mudança, é porque eu não vejo muita chance disso se reverter tão cedo. Porque as pessoas, não é que elas não queiram ver a solução do problema, elas sequer enxergam que existe um problema, como diria Chesterton. Não é que elas não vejam a solução, elas sequer enxergam que há um problema. As pessoas acham normal a vida que estão levando, e não é. É extremamente desregrada. E não existe dar certo sem disciplina. Então hoje tudo tem nome de transtorno. Mas nem todo transtorno é uma doença mental de origem biológica. A maioria dos transtornos hoje, a maioria dos transtornos que batem nos nossos consultórios e ambulatórios são de origem social, cultural. Se normalizou o caos.
E os professores não aguentam mais, as psicólogas não aguentam mais, as fonoaudiólogas, as pedagogas, os médicos. Por quê? Porque nós viramos reféns do laudo. É como se para algumas famílias, vejam bem, porque com certeza tem famílias muito bacanas com filhos com problema. E tudo bem, porque eles existem e nós estamos aqui para ajudar. E nós temos o dever de incluir com amor cada uma das pessoas que precisam, da maneira que precisa ser incluída. Mas há muitas crianças com laudo que o que elas mais precisariam não era de remédio e terapeutas, era de uma família que está presente. Eu trabalho com crianças, eu me formei em 2001, há 24 anos. Nunca esteve tão ruim a situação das famílias. Nunca esteve tão ruim. Nesses 24 anos eu vi muitas crianças graves, de comportamento muito difícil. As que melhoraram foram aquelas que alguém não desistiu. Uma mãe, uma avó, quem é que era o responsável por essa criança? Se tem alguém que realmente ama e se importa, dá certo. Às vezes, melhor do que infinitas terapias, é um dia por semana passado com amor com pai e mãe. Ah, mas não tem pai ou não tem mãe. Tudo bem, alguém está fazendo o papel de cuidador. Faça o papel de pai e mãe. As pessoas precisam fazer o básico. Não tem solução para a nossa sociedade enquanto as pessoas não retornarem ao que é essencial. Não dá para criar uma sociedade saudável que se alimenta de porcaria, que dorme à meia-noite, 1 da manhã, 2 da manhã, assistindo sabe-se lá Deus o quê, ouvindo música de baixíssima qualidade, que coloca a mulher abaixo do lixo, que faz apologia ao crime. Não dá para ter uma sociedade melhor com pessoas displicentes, desorganizadas, que se escondem atrás de um diagnóstico, que muitas vezes foi feito numa consulta de 5 minutos, por um profissional que sequer conheceu direito aquele paciente. Há muito laudo errado. Agora, o problema existe? Existe. Para quem tem realmente um transtorno e para quem não tem, dá na mesma. Todos nós, seres humanos, todos. E por favor, antes de criticar, assista o vídeo inteiro. Todos nós precisamos de amor. Amor inclui disciplina. Inclui eu não permitir a pessoa fazer tudo o que quer. Nenhuma criança pode fazer tudo o que quer. Ela tem que ter disciplina, ela tem que ter limites, porque senão ela cresce uma pessoa com transtorno de personalidade, seja uma narcisista, um psicopata, que tem sim componente genético, mas tem questão ambiental, essa pessoa precisa de limites. Limites é amar, gente, dizer não para o filho é importante. As crianças precisam aprender a se frustrar e achar que tudo bem, eu não vou ter tudo na vida. Eu não vou só fazer o que é bacana todos os dias. Todo mundo vem trabalhar, às vezes, com dor de cabeça, com cólica, com um filho doente, com a mãe morrendo. Faz parte da vida. Não existe vida sem sofrimento. As pessoas precisam de amor. As pessoas precisam comer comida de verdade. As pessoas precisam dormir cedo, tomar sol, fazer exercício físico. E ter algum norte na vida que te bote disciplina, de preferência uma religião, buscar a Deus. A gente precisa se conscientizar. A demanda de remédio e terapia nunca vai ser suprida enquanto acharem que terapias e remédio substituem a instituição da família. A família pode precisar de auxílio de terapia e remédio. Terapia e remédio sem família não dá certo.
Família presente é amor, atenção, afeto, disciplina, organização. Enquanto as pessoas não se conscientizarem disso, vai haver muito processo judicial para a prefeitura pagar terapia, muito processo judicial para remédio. E lá na frente, quantas pessoas em sofrimento mental, porque não ouviram não quando pequenas. Eu espero realmente que as pessoas comecem a botar a mão na consciência e prestar atenção no que estão fazendo dentro de casa. Porque a verdade é que a gente não consegue dar limite para o nosso filho enquanto a gente não consegue colocar limite na gente mesmo. Eu não vou cortar celular do meu filho se eu fico o dia inteiro no celular. Eu não vou cortar consumo de guloseima do meu filho se eu mesma não consigo comer direito ou sou alcoólatra e nego que eu sou alcoólatra. Eu não vou conseguir cortar uma indisciplina do meu filho se eu mesma não tenho um pingo de disciplina. Nós precisamos nos corrigir, melhorar como pessoa. Eu falo para mim, eu tenho muita coisa para corrigir em mim. Muita, eu não sou perfeita, meu filho não é perfeito, meus filhos não são perfeitos. Mas a gente precisa querer. A gente precisa querer entender o que está acontecendo. Não basta terceirizar para a escola, para os terapeutas, para o médico, para o remédio, uma responsabilidade que é minha. E isso com filhos, mas comigo mesmo. Pode ser para os adultos essa fala. Até para quem não tem filho. Você não pode terceirizar para os outros a responsabilidade da vida que é sua. Há pessoas muito boas no mundo dispostas a ajudar. Mas há muitas outras também que não estão nem aí com nada e só querem pensar no benefício próprio e um benefício iludido, que é o benefício muitas vezes do poder, do dinheiro, da fama, que na verdade não traz verdade de alegria nenhuma. Isso tudo é ilusão. A verdadeira paz no coração, a verdadeira plenitude, a gente alcança com disciplina. O mundo precisa parar para pensar nisso. Porque caso vocês não tenham percebido, nós estamos indo ladeira abaixo. A sociedade está indo ladeira abaixo. O caos hoje é o normal. E isso está fazendo o que está fazendo com o serviço de saúde. Nós não vamos dar conta. Nós não vamos. Precisa cada um assumir sua responsabilidade. Espero de coração, que cada um possa fazer um pouquinho. Uma melhora que você comece a fazer na tua casa hoje. Lá na frente pode ser a diferença entre um futuro bacana ou não, seu e da sua casa, da sua família. Que Deus abençoe todos, que dê esse discernimento, que dê essa coragem, porque gente precisa ter coragem para fazer o que é certo hoje em dia. Fazer o errado é só deixar levar. Aliás, a palavra virtude vem da palavra virtus, que é força, esforço. É muito difícil ser virtuoso, ainda mais hoje em dia. Requer um esforço enorme, mas é possível. E eu espero que amanhã cada um de nós seja melhor do que hoje. Lembrando que teremos dias que a gente vai estar com cólica e só vai querer dormir aquele dia, e tudo bem. Mas os meus dias não podem ser 90% de só querer dormir. Precisa ser 90% de luta. Que aí dá certo. E dá certo. Crianças dificílimas têm desfechos maravilhosos, quando tem alguém que se importa. E nós precisamos acolher e ajudar quem precisa,
mas nós precisamos cobrar também a responsabilidade que é possível para cada um. Isso vale para todo ser humano. Não estou falando de patologia, não. Estou falando de ser humano. Que Deus nos abençoe, a todos nós, para a gente fazer um mundo melhor.